João, capítulo de número 3, verso de número 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse domingo de ceia, irmãos, eu quero continuar aquilo que Deus colocou no meu coração, um propósito, mais um tema, pois quem já faz parte da Lagoinha São Miguel Paulista, quem já conhece o pastor Rodrigo, sabe que o pastor Rodrigo, ele trabalha e quando ele vai ministrar sempre em séries. Então nós temos um tema-chave, e dentro desse tema-chave nós vamos destrinchando, nós vamos colocando subtemas, e o tema da vez agora é prosperidade. E alguns domingos atrás, eu iniciei esse tema com o título Prosperidade. No primeiro domingo, quando nós falamos sobre prosperidade, eu falei sobre a prosperidade, a riqueza intangível, onde nós aprendemos, nós vimos, refletimos que a verdadeira prosperidade, na linguagem, na escola de Salomão, seria a sabedoria. Já na escola do Cristo e na linguagem do Cristo, a verdadeira prosperidade é ajuntar tesouros no céu. Logo, o próspero é o sábio, segundo Salomão, e o próspero é aquele que está juntando tesouros no céu, é na linguagem do Cristo. No segundo domingo, quando nós falamos um pouquinho sobre a prosperidade, demos continuidade, eu falei sobre dinheiro e piedade, e neste aprendemos que a verdadeira prosperidade, segundo Paulo, já seria a piedade e também o contentamento. E aí você diz assim: pastor, eu estou aqui já nesses 3 domingos que se passaram e eu não ouvi nenhuma, porque ambas as mensagens eu preguei à noite. Por isso que talvez você que só vem pela manhã não ouviu as ministrações. Entretanto, essas 2 ministrações já estão no nosso canal no YouTube e você pode depois buscá-la e acompanhar para você não perder nenhuma delas. E quando nós falamos sobre a prosperidade, neste domingo, em João 3,16, eu encontro mais um elemento da verdadeira prosperidade. E quando eu leio João 3,16, eu vejo que João 3,16 é um versículo da generosidade. E o generoso, a generosidade também é um elemento da prosperidade, ou poderia ser ousado nas minhas colocações e dizer que é também a verdadeira prosperidade. Então, o que é a prosperidade? A prosperidade é a generosidade. E quem é o próspero? O próspero é aquele que é generoso. E o que é a generosidade? Generosidade é dar do que você tem. Isso é generosidade. Entretanto, generosidade vai além. É dar de quem você é. E quando eu falo sobre generosidade, onde você dá do que você tem, mas também dá do que você é mais ou menos assim. É o aniversário do pastor Rodrigo. E você então quer dar um presente para mim. Mas quando você vai dar um presente para mim, você compra do que você tem, segundo as suas posses, segundo a sua finança, segundo a sua condição. Só que quando você vai comprar, você vai gastar o teu tempo, você vai gastar disponibilidade da família, você vai colocar e comprometer o limite do teu cartão de crédito, você vai em várias lojas e escolher ali aquilo que melhor se encaixa, entre aspas, com o Rodrigo. E quando você compra aquilo para o Rodrigo, aquele objeto, você está colocando um pouquinho de você, porque você vai comprar também aquilo que você gostaria de receber. Por isso, generosidade é dar do que tem. Mas também generosidade é dar de si, é dar um pouquinho de você. Então, naquele presente, você está dando também um pouquinho de você. Por isso, acredito eu que é uma falta de educação e até uma malcriação você falar assim: olha o que eu recebi, dá uma olhada, eu não vou querer isso aqui não. Pois há pessoas que depois que recebem um presente, quando a visita foi embora, e ali, na frente da visita, colocamos a máscara do sorriso, obrigado, não precisava, que Deus te abençoe, por que foi se incomodar? Mas quando a visita sai, olha o que eu recebi, eu não quero isso aqui não, eu tenho cara disso.
Todas as vezes que recebemos alguma coisa, recebemos do que a pessoa tem, mas recebemos também um pouquinho dela, pois aquilo que ela está comprando e adquirindo para te dar, ela colocou também aquilo que ela gostaria de receber, quem sabe, um pouquinho de si. Por isso, generosidade é dar do que tem, mas também generosidade é dar de si. O que é a generosidade? Generosidade é a virtude daquele que vai sacrificar os próprios interesses em prol da necessidade e interesse do outro. Isto é generosidade. Repito, o que é a generosidade? Generosidade é a virtude pela qual, onde você sacrifica os seus próprios interesses em prol da necessidade dos interesses do outro. E é isso que eu encontro em João, capítulo de número 3, verso de número 16. E João 3,16, para mim, Rodrigo, é um capítulo extremamente interessante, pois eu não sei se você já leu João 3, todinho, de cabo a rabo, do primeiro ao último versículo. Eu não sei se você já leu. Porém, quando eu leio João, capítulo de número 3, para mim, Rodrigo, este capítulo é um capítulo que começa sem pé e termina sem cabeça. E por que é que eu digo que esse capítulo, para mim, ele é muito interessante, mas ele começa sem pé e termina sem cabeça? Porque o João começa dizendo que tem um homem chamado Nicodemos, letrado, sábio, conhecedor da lei, conhecedor da Constituição judaica. E esse Nicodemos, sábio, letrado, ele vai se encontrar com Jesus durante a noite. Que hora que ele se encontra com Jesus, não sabemos. A Bíblia não fala se era 11, se era meia-noite, se era 1, se era 2. Não sabemos que hora que ele foi se encontrar com Jesus. Mas quando ele vai se encontrar com Jesus, ele vai iniciar a conversa. E quando ele inicia a conversa dizendo quem Jesus é. Ele está confirmando que Jesus é Deus, que Jesus é Messias, que Jesus é enviado de Deus. Tanto que João assim escreve no capítulo 3, verso de número 2. Este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Até aí tudo bem. Ele iniciou a conversa. E ele iniciou reconhecendo quem é Jesus. Mas quando você olha por Cristo, e Cristo às vezes é meio esquisito, ele vai então interagir na narrativa de João 3 de um modo um tanto meio que estranho. Ele vai falar algo que não tem nada a ver com o que João acabou de falar. E aí Jesus responde no verso seguinte do capítulo 3, no verso 3, Jesus diz assim: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Quem perguntou isso, Jesus? Nicodemos perguntou isso em que hora? Nicodemos sabia do novo nascimento? Ele não sabia do novo nascimento. Tanto que se você ler, você vai perceber que ele depois vai perguntar para Jesus: mas pode um homem velho entrar no ventre da mãe? Ele não sabia. Mas quem é que perguntou para Jesus sobre o novo nascimento? Então perceba, a história começa, a narrativa começa, Nicodemos reconhece Jesus, Jesus dá uma resposta sem pé nem cabeça. Jesus começa a falar sobre algo relacionado ao reino de Deus, e quando você vai para o final, no verso de número 21 de João 3, Jesus dá um alerta para Nicodemos que não tem nada a ver com o início da conversa. E no verso de número 22, Jesus já levantou e está indo para outra cidade. E o Nicodemos? Jesus não virou para o Nicodemos e falou: seja bem-vindo, senta aí, como é que eu posso te ajudar? Qual é a tua dúvida? Jesus não perguntou nada para Nicodemos, simplesmente depois do que Nicodemos falou, reconhecendo, Jesus discorreu o assunto. Entretanto, este capítulo para mim é muito interessante. Quando eu chegar no céu, eu vou encontrar Nicodemos, quem sabe o próprio Cristo, e fala: me explique isso aí, porque ele está meio que inexplicável. Porém, este capítulo, ainda que um tanto meio que estranho, sem pé, sem cabeça, revela as verdades
verdades do reino de Deus. Pois João, capítulo de número 3, vai falar sobre a regeneração. E a regeneração é uma das bases do evangelho. Evangelho que não muda, evangelho que não transforma, evangelho que não restaura, evangelho que não refrigera, evangelho que não muda a rota, não é evangelho. Então, quando falamos da regeneração, a regeneração é uma base do evangelho. O João, capítulo de número 3, fala ainda sobre a vida direcionada pelo Espírito Santo. João, capítulo de número 3, fala do propósito pela qual Jesus veio. Por que Jesus veio? Ele veio fazer turismo? Não, Jesus veio salvar a humanidade. Importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando ele for levantado, e na linguagem de Paulo, isto é loucura, o mundo vai ser chamado a atenção quando ele for levantado, para promover a salvação e a remissão dos pecados. É disso que João 3 está falando. Do que fala João 3 sobre a crucificação de Jesus? Do que fala João 3? Fala por que foi que Jesus enviou, deu o seu Filho, e o ato de dar representa generosidade, pois só pode dar quem é generoso, e só pode dar quem é próspero. Pois aquele que é próspero no sentido de riqueza, tem para dar, mas não dá, não é próspero. Só é próspero aquele que é generoso, aquele que consegue dar. E Deus deu o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Do que fala João 3? Fala de Deus. E quando nós ouvimos falar de Deus, isso me traz à memória um pouco da sabatina de um pastor. Quando nós separamos alguém para pastor, pois reconhecemos o ministério de pastoreio na vida daquela pessoa, quando nós separamos, então este estará pelo sistema de probatório, que é um período de teste. Ele vai estar passando por alguns testes para confirmar o pastoreio dele, e dependendo da denominação eclesiástica, ele vai passar por uma sabatina. E nessa sabatina, dependendo da igreja, são aproximadamente 400 perguntas que são feitas a esse candidato à ordenação pastoral. E a primeira pergunta que é feita para esse candidato é uma pergunta um tanto que simples: defina Deus. E por incrível que pareça, na minha ironia, onde eu falo que a pergunta é simples, a resposta na verdade é simples. Deus, ele não se define, pois o nosso intelecto não consegue conceber Deus. O que sabemos de Deus é o que ele revelou na sua palavra. Por isso que um professor antigo meu na escola teológica, ele disse que o finito em demanda do infinito sempre estará a uma distância infinita. Ou seja, infinito Deus, você finito, caminhando para tentar entender esse infinito Deus, você sempre estará a uma distância infinito maior. Ele não pode ser concebido pelo menor. Por isso Deus não se define. O que sabemos é o que ele deixou revelado na sua palavra. Entretanto, alguns sábios, alguns filósofos tentaram decifrar, definir, poderíamos assim colocar, melhor colocar, definir Deus. Por exemplo, Platão, quando ele vai falar de Deus, ele diz que Deus é o artífice do mundo. Ele diz que Deus é o uno, e o universo, a natureza é o seu outro lado. Então Deus é o uno e a natureza é o seu verso. Na linguagem de Sócrates, ele diz que Deus é tudo aquilo que não concebemos, não conseguimos conceber. E por causa dessa definição de Deus, Sócrates é condenado a morrer tomando cicuta, veneno. Para Santo Agostinho, Deus é o eterno presente. O futuro está acontecendo em Deus agora, o passado está acontecendo em Deus agora, e o presente está acontecendo em Deus agora. Então o arrebatamento da igreja está acontecendo agora em Deus, bem como Abraão imolando Isaac está acontecendo em Deus agora. Na visão de Agostinho, Deus é o eterno presente. Na visão de Tomás de Aquino, Deus é a causa causadora incausada. É isso aí.
Você não entendeu? Deixa assim mesmo, Deus não é para entender. Pois Agostinho disse que se tu entendeu, já não é Deus. Agora, de todos estes grandes sábios, a maior e melhor definição de Deus é a de João. Na sua primeira carta, quando ele escreve no capítulo de número 4 e verso de número 8, porque Deus é amor. Então, João, o que é Deus? Quem é Deus? Deus é amor. E desse Deus, ele deu tudo de si. Esse Deus é generoso e ele tem muitos atributos que ele compartilha conosco, outros que ele nos permite viver, outros que ele nos permite sentir e outros que ele nos dá. E aquilo que ele tem em porções infinitas, nós desfrutamos em porções finitas, como por exemplo a paz. Deus é reto, Deus é o autor da sabedoria, o nosso Deus é forte, o nosso Deus é fogo consumidor, o nosso Deus, ele é conselheiro, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é o autor e também é o consumador da fé. É ele que começa a boa obra, mas é ele que vai até o final na boa obra. O nosso Deus é imortal, o nosso Deus é invisível, o nosso Deus, ele é leal, o nosso Deus é benigno, o nosso Deus é longânimo, o nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é cheio de graça, de verdade, o nosso Deus é cheio da misericórdia, o nosso Deus é o nosso Pai. Atributos dele. Porém, poderíamos ainda caracterizar mais um, que é descrito em João, capítulo 3, verso de número 16, eu leio de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é um Deus generoso, e a generosidade faz parte da verdadeira prosperidade. E a generosidade de Deus, ela é perfeita, porque Deus não só deu do que tem, mas Deus de si, deu de si. E não só deu do que tem e deu de si, mas ele deu o seu objeto de proteção, o seu Filho amado. Porque quando falamos de filho, nós temos que pensar na possibilidade de que o meu filho não está no ambiente da negociação. Nós protegemos o nosso filho. E Deus não só deu de si, não só deu do que tem, mas deu aquilo que é da sua essência. Então ainda poderíamos abrir o leque e pensar ainda mais. O que é que Deus deu além do seu Filho? E acredito que o que Deus deu como expressão de generosidade, de riqueza, é também atributos para a nossa existência. Mateus, capítulo de número 5, verso de número 45, Jesus assim diz: porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Por isso que a prosperidade do Cristo e a generosidade de Deus o Pai, ela é plena, perfeita e agradável. Porque quando falamos da água e quando falamos da energia que o sol emite, não só a luz, tudo isso propicia a vida. Não existe vida sem água. Não existe vida sem aquilo que a energia solar ela vai provocar. O que a energia solar provoca em nosso organismo? O que você e eu conhecemos como sistema metabólico. Todos os elementos químicos dentro de mim, dentro de você, precisa da energia solar para metabolizar, ou seja, existem fusões de elementos químicos dentro de nós para que esse organismo ele possa dormir, respirar, viver, andar, pensar. Se não tivéssemos a energia do sol, automaticamente também não haveria vida. Agora a generosidade de Deus é tão perfeita e por isso ele é próspero, porque Deus ele não coloca o sol e a chuva em um grupo seleto. Ele dá para justos e dá para injustos. Deus não dá menos sol e menos água para quem é maldoso.
E Deus sabe que aquele que é maldoso, aquele que pratica maldade, aquele que tem a essência da maldade, ele acorda já maquinando o mal, ele dorme maquinando o mal, como escreveu Salomão, ele acorda para executar o mal. Ele sabe que aquele que pratica o mal vai matar, vai roubar, vai furtar, vai estrupar. Deus sabe, só que essa generosidade e prosperidade ainda assim mantém este que é mal também em vida. Se isso não é perfeito, eu não sei mais o que é. O perfeito condiciona e dá a vida a justos e a injustos, por isso ele é perfeito. O que é que Deus deu além do seu Filho? Acredito que o que Deus deu foi como um ato de generosidade e prosperidade, a vida. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Deus não se define. E poderíamos dizer também que amor não se define. E poderíamos dizer ainda que vida não se define. Porque Deus é amor. E Deus é vida. E quando falamos de amor e quando falamos de vida, nós falamos das características do amor e das características da vida. Mas nós não falamos da essência do amor e da essência da vida. Por isso, João ele vai sintetizar. Quem é Deus? Deus é amor. E o que é o amor? Amor é Deus. Logo, se eu não consigo definir um, eu também não vou conseguir outro. Entretanto, não existe a possibilidade de você e eu vivermos, ter uma vida existindo, sem que Deus ele permita com que esta vida, ela continue viva. A vida que Deus nos dá é tão perfeita nesse ato de generosidade, que Deus nos dá a vida, e Ele não obriga você a colocar o autor da vida como participante da vida. Isso para mim é perfeito. Isso para mim é generosidade. Ele dá a vida, generosidade. Mas ele não te obriga a ficar com ele. Mas na condição de pessoa, de amor, esse que deu a vida anseia que chegue um momento em que você, como o filho pródigo, caia em si e chame o pai para participar da vida que você tem, que ele mesmo te deu. Isso é liberdade. Isso é não lançar em rosto que se dá. Pois nossa tendência humana é sempre quando alguém pisa na bola, é a gente lançar em rosto aquilo que nós já fizemos de bom e de ato generoso àquela pessoa. Mas Deus dá a vida. E se você não quiser ter uma vida com Ele, Ele não te obriga. Ele não te obriga a ter uma vida com Ele. Isto é liberdade do Evangelho. O que Deus deu. Acredito que o que Deus deu como um ato de generosidade foi, e prosperidade, o próprio Cristo. Porque quando nós falamos de filho, como eu estava falando anteriormente, nós falamos do nosso objeto da fragilidade. Eu não sei se o teu pai, a tua mãe já falou isso para você, mas os meus já falaram isso para mim. Você pode ser maior do que eu. Você pode ter mais força do que eu. Você pode estar casado. Você pode ter filhos. Você pode ter conquistado a sua vida. Mas ainda sou teu pai. Ainda sou teu pai. O pai, quando uma criança nasce, que nasce um pai, o pai nunca deixa de ser pai. E o filho nunca deixa de ser filho, ainda que o pai tenha 70 anos e o filho 50, 40, não sei. Ainda na concepção deste pai, o pai tem a obrigação de proteger este filho, o pai tem a obrigação de cuidar desse filho. Ainda aquele pai, que também já é pai, que está com 40 anos, 45 anos, ainda é frágil.
Na concepção de um filho, ele ainda não sabe fazer as coisas direito. Então você é meu filho, mas não se esqueça, você é mais alto que eu, mas eu sou o teu pai. Ainda sou a tua mãe, quando eu falar, você tem que me ouvir. É esta a relação do meu pai e da minha mãe comigo. Eles olham para mim, você pode ter aí quase 1,80 m e pouco, você pode ter, mas quando eu falar, você abaixa a orelha, eu sou tua mãe. E os meus filhos do lado. E a minha esposa do lado. Então dar do que tem é fácil. Dar de si também não é difícil. Dar do tempo também não é difícil. Mas dar o objeto da fragilidade, do cuidado, da proteção, isso já é sinônimo de prosperidade, de força, de maturidade. E só alguém perfeito, como perfeito é o nosso Pai, poderia fazer algo. Entregar o seu filho para morrer por nós. A pergunta é, por quem Cristo morre? E Paulo escreve em Romanos capítulo 5, verso de número 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. E quem é nós? Nós são os judeus, o nós é o alemão, o nós é a África todinha, é a América todinha, é o Brasil, é São Miguel, é o nós. São todos nós. Ele morreu por nós, pela raça humana. Não importa o credo, não importa a cultura, não importa a fronteira. Ele morreu por nós. E morreu quando? Morreu quando eu tomei a decisão de ser bom, de ser diferente. Não, quando é que ele morreu? Ele morreu quando eu era inimigo declarado dele. Esta é a mensagem do Evangelho do Deus generoso e próspero. Ele morreu por nós quando nós éramos pecadores. É isso que nós celebramos todas as vezes que vamos ceiar. Por que ceiamos? Porque um dia o Deus eterno, próspero e generoso resolveu encarnar e tomar a nossa dor e se religar conosco novamente. Presta atenção nisso, querido. O Evangelho não é uma questão de você buscar a Deus. O Evangelho é uma questão de Deus te buscar. É o pastor que vai atrás da ovelha. É o pastor que busca a ovelha. É o pastor que vem neste mundo pútrido para dar a vida por nós. É Ele que veio atrás de nós. Por isso Ele deu o seu Filho amado. Então eu fiquei pensando, o que é que esse Deus generoso, Ele dá? Na verdade, Ele recebe quando Ele dá. E na maioria das vezes, o que esse Deus próspero e generoso recebe em troca de ter dado é o abandono. Deus, poderíamos dizer que é um Deus que sofre abandono. E quando falamos de abandono, é largar. Deus é um Deus que não é reconhecido, Ele é esquecido. Algumas pessoas consideram Deus como um mito, outros como um personagem de um folclore. Outros entendem Deus como sendo aquilo que o próprio homem criou para se organizar espiritualmente ou se encontrar no mundo. Outros vão dizer que Ele não existe. Outros vão tentar matá-lo porque reconhecem que existe. Outros ainda vão deixá-lo por causa de uma discussão besta dentro da igreja. Deus é um Deus que é abandonado, deixado no meio do caminho. É o que Deus às vezes recebe em troca de ser tão generoso e tão próspero. Então, o meu desejo é que você entenda que a verdadeira prosperidade é a sabedoria, ajuntar tesouros no céu, piedade, contentamento e generosidade.
O meu desejo é que você não largue Deus por nada neste mundo, porque Ele por nada, nem o próprio Filho Ele poupou. Então não abandone Deus na trajetória, continue a sua trajetória. A minha oração e o meu desejo é que você não venha deixar de ser generoso, porque as pessoas são ingratas, porque as pessoas te frustram, porque as pessoas te decepcionam. O problema da frustração, o problema da decepção, o problema do não reconhecimento não está em você que é generoso, está na concepção da pessoa. Então não mude por causa da pessoa, mas continue firme no propósito da generosidade. Pois em Provérbios, capítulo de número 25, nós vamos ver que Salomão diz que a alma generosa prosperará. E esta é a verdadeira prosperidade. Qual é a verdadeira prosperidade? Por João 3,16, a generosidade. E quem é o verdadeiro próspero? O generoso. Que Deus os abençoe.